Continuar então, Rafa? Pode, por favor. Bom, gente, o próximo sacramento também de cura, né, é o sacramento da unção dos enfermos. Se vocês forem ver em várias passagens bíblicas, eu peguei só essa que está lá citada no catecismo, mas tem várias, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente conhece bem na Bíblia, são os relatos de cura física que Cristo fez, que Jesus fez na sua passagem aqui na Terra, né? Cura de paralítico, cura de cego, cura dos leprosos. Então, ele, assim, o tempo inteiro ele demonstrou que no ministério dele a importância dessa cura física. Às vezes cura física com a cura espiritual, mas ele se preocupa com isso, com essa cura da pessoa, com a integridade do ser humano, e ele também conferiu essa possibilidade dessa cura, dessa fortaleza diante dos sofrimentos físicos à sua igreja. Ele conferiu através desse sacramento que é chamado de unção dos enfermos. Tá? Esse sacramento ele foi confirmado lá no Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um grande concílio de uma longa duração que aconteceu logo depois da Reforma Protestante. Né? Quando chegou Lutero lá querendo acabar com tudo, vamos acabar com os sacramentos, nada tem validade. Aí o Concílio de Trento reafirmou esse sacramento, que era conhecido como extrema unção, né? Porque era dado só assim nos últimos casos, na pessoa com risco eminente assim de morte, já próxima de morrer, e que depois, a partir do Concílio Vaticano II, passou então a ser chamado de unção dos enfermos, e a gente vai mostrar aqui por que disso, né? Lá em Marcos 6,13, quando Jesus faz o envio dos discípulos, olha o que esses discípulos faziam. Expulsavam muitos demônios, ungiam numerosos doentes e os curavam. Ungiam com óleo, que é a essência do sacramento da unção dos enfermos. Ungir com óleo aqueles que estão doentes e levar a cura física e espiritual. São Tiago também, olha o que ele fala lá, Tiago 5, nos versículos 14 e 15. Alguém entre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, receberá o perdão. Olha o que é esse sacramento, gente. É assim de uma grandiosidade também. Quando a pessoa, tá, o doente, ele está lúcido, normalmente esse sacramento ele é acompanhado do sacramento da penitência e do viático. O sacramento da penitência, porque a pessoa ela faz a sua confissão, recebe a unção e recebe a sua última comunhão. É conhecido como viático, porque é conhecido aquela que vai acompanhar na viagem, né? Na passagem dessa vida para outra. Muitas vezes a pessoa às vezes não vai nem morrer, mas tem esses três elementos. Mas algumas vezes acontece também do sacerdote ser chamado para ungir um enfermo que está inconsciente. Tá? Então, ele não vai ter a oportunidade de se confessar. E mesmo assim, por esse sacramento, os pecados daquela pessoa serão perdoados. Tá? Então, é um sacramento muito forte também. Da mesma forma que nós temos no início da nossa vida cristã, a presença do batismo, da Eucaristia, da Crisma, para nos fortalecer na caminhada, já no final da vida, no final da nossa caminhada, a gente conta com esses três sacramentos de cura. Né? Porque a Eucaristia também cura o coração, ela fortalece na nossa caminhada, apesar de ser é o sacramento dos sacramentos, mas ela também nos cura todo dia, né? Ela nos ajuda nessa conversão. Então vem o sacramento da penitência, da unção dos enfermos e o viático para nos acompanhar aí nessa passagem final. A Lumen Gentium, que foi proclamada, né, lá no Vaticano II, o que ela fala? Ela muda
o nome desse sacramento de extrema unção para unção dos enfermos. E estabelece que pela unção dos enfermos, oração dos presbíteros e pela igreja, todos eles, a igreja toda, todas as pessoas, todo o corpo da igreja, entrega o doente aos cuidados do Senhor glorificado para que ele os alivie e salva. Exorta os mesmos para que se associem à paixão de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Tá? Gente, essa última parte é tão bonita, tá? Ao mesmo tempo que a igreja se une junto com o padre e vai até o doente, impondo as mãos sobre ele, pedindo para que, se for da vontade de Deus, que ele seja salvo, que ele seja aliviado, também o doente passa, a partir daquele momento, a integrar o sofrimento redentor de Cristo. Ele passa a fazer parte nisso. É uma coisa tão linda, tá? Que eu acho essa frase tão bacana. Acho que a única religião em que a gente encontra um sentido para o sofrimento é na religião católica. Só o cristão sofre com sentido. Tá? Naquele momento lá, da preparação das oferendas, quando o padre pinga uma gota de água no vinho, aquilo ali é o meu sofrimento, é o sofrimento de vocês, são as nossas angústias todas no dia a dia que a gente traz e oferece junto com o sacrifício de Cristo. Tá? São Paulo, lá em Colossenses mesmo, ele fala: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Isso seria tão importante para que cada doente, cada pessoa que passa por sofrimento físico, tá? Ou mesmo sofrimento espiritual, pudesse entender isso como uma possibilidade de participação na paixão de Cristo e na salvação, na história salvífica. Tá? Como que isso é importante e como que esse sacramento vem lembrar a pessoa que o recebe isso, vem dar força a ela para passar por este sofrimento. Tá? O que passou a ser observado a partir do Vaticano II? É um sacramento que ele é ministrado quando há doenças graves ou risco de morte. Tá? Mas pode ser repetido. Este é um sacramento que às vezes você achou que a pessoa ia morrer. Tá? Então foi internada, está passando muito mal, o padre foi chamado e conferiu o sacramento. A pessoa se recuperou, que bom. Tá? Ela pode ser repetida novamente. Por exemplo, pessoas idosas que queiram receber a unção dos enfermos, elas podem receber, porque às vezes a própria condição dela de idade, de velhice, já a torna mais frágil e predisposta a sofrer alguma doença mais séria ou morrer de repente, e ela quer se preparar, ela pode receber a unção dos enfermos. Um jovem que vai passar por uma cirurgia, que é uma cirurgia de risco, pode receber a unção dos enfermos? Pode receber, porque isso, além de preparar a pessoa, fortalece espiritualmente também. Tá? A unção é feita com o óleo que é consagrado, juntamente com o óleo do crisma e do batismo. Existe o óleo que é consagrado, geralmente é o óleo da oliveira, tá? Lá na missa dos Santos Óleos, e o padre ele vai passar esse óleo na fronte e nas mãos da pessoa que está recebendo o sacramento. Tá? E recita uma fórmula, porque todo sacramento tem um rito e tem uma fórmula, que ele vai recitar. Importante, ministro não pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Ele é exclusivo dos padres. Tá? Talvez tenha aí também essa fundamentação bíblica, porque quando Cristo enviou os apóstolos, ele falou com eles que eles fossem ungir os enfermos e que fosse curá-los. Nesse sentido, é muito importante a gente observar isso, porque principalmente nas missas carismáticas é muito comum a gente ver bênção do óleo, tá? E aí a pessoa que é do ministério de cura, às vezes fazer uso desse óleo para poder ungir um doente. Ele pode fazer isso, mas a gente tem que ter clareza que quando é um leigo
ou um ministro que está aplicando esse óleo e está fazendo uma oração de cura, ele não está ministrando o sacramento da unção dos enfermos. Ele está fazendo uma oração de cura e usando um óleo que pode ser até abençoado, mas não é o óleo da unção dos enfermos, tá? E nem é o sacramento que está sendo ministrado. Ele é um sacramento que é exclusivo dos padres, tá? E o que ele fala? Aqui estão os elementos, né? Então, geralmente o padre vai com esse kitzinho que tem o óleo, tem o viático que está ali dentro, tem um pouquinho de água benta, a estola, que geralmente é a estola de cor roxa, porque é um sacramento da penitência também que está sendo ministrado. Mesmo quando o doente não tem condições de confessar, ele vai receber o perdão dos pecados, tá? E ele unge as mãos e a testa do doente e vai repetir isso. Por essa unção e por sua piíssima misericórdia, o Senhor vem em seu auxílio com a graça do Espírito, para que te liberte dos teus pecados, ele te salve em sua bondade e alivie os teus sofrimentos. Tá? Eu posso partilhar com você, gente, que uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, assim, de alívio, de conforto, quando minha mãe morreu, foi o fato de eu ter conseguido um padre para, na véspera do falecimento dela, ele conferir para ela a unção dos enfermos. Minha mãe teve Alzheimer, então ela já estava inconsciente. Quando ele chegou, ela já estava em um estado de coma, também não teria condições de se confessar. Mas eu tenho tanta fé em Deus que esse sacramento para ela foi uma bênção, foi uma unção, que deu força para ela na passagem, tá? Que assim, o clima, na hora que termina de administrar o sacramento, já é outro. Eu acho que para os parentes que estão acompanhando, dá alívio. Para a pessoa, né, ela é aliviada, tem vários efeitos, inclusive a perda do medo da morte. Então, é um sacramento de muita bênção. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse sacramento no auge da pandemia, sabe? E, ao mesmo tempo que eu falava, me dava uma tristeza de saber de muitas pessoas, muitos até católicos, que não estavam tendo a oportunidade de usufruir desse sacramento, porque vocês vejam que ele é muito pouco falado. A gente não vê ele ser falado muito nem na igreja, né? As pessoas não conhecem. Então, assim, quantos que partiram sem ter a possibilidade de receber a unção dos enfermos? Né? E olha os efeitos que esse sacramento tem. Como eu já falei, a gente sofre, mas sofre com sentido. Então, une-se a união do doente com a paixão do Cristo, que lhe é ofertado para o seu próprio bem e para a própria igreja. Ele traz reconforto, traz paz, traz coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. E o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-los pelo sacramento da penitência. Então, é uma força muito grande que o Cristo vem nos socorrer, ele diretamente vem nos socorrer nesse momento da passagem, porque ele sabe que não é fácil. Pode ser também que uma das consequências da unção dos enfermos seja o restabelecimento da saúde. Muita gente recebe e fica bem. Por isso que aquele termo extrema unção foi mudado, foi alterado, porque não significa, isso estava uma conotação muito grande, que a pessoa que ia receber vai morrer. Nem sempre isso acontece. Se isto for conveniente para Deus, a salvação espiritual da pessoa, ela vai viver, tá? Preparação para a passagem para a vida eterna. Um sacramento que renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do desânimo e do medo da morte. Tá? Vocês imaginem que a morte é um momento de muita fragilidade também, em que, infelizmente, o inimigo aproveita e vem tentar. Tá? Então, se você está fortalecido por esse sacramento, você não vai ter medo, não vai ser tentado. Vocês imaginam a tentação de uma pessoa que está para morrer, de duvidar da misericórdia de Deus nesse momento, de achar, de começar a relembrar só dos pecados, das coisas que fez durante a vida e se desesperar. Tá? E é um sacramento que, pela ação do Espírito Santo, pode levar tanto à cura do corpo, como a gente já falou, como à cura da alma. Tá?
Por fim, gente, está lá no catecismo, tá? Pena que é tão esquecido. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento e dos fiéis, aí é a nossa parte, de incentivar os doentes a recebê-lo. E eu termino com essa frase de São Cesário, que é um daqueles padres da igreja primitiva, que eu acho que isso cabe muito bem para a gente refletir e levar as outras pessoas. Vede, irmãos, como aquele que na enfermidade vai à igreja merecerá receber a saúde do corpo e obter o perdão dos pecados. Visto que podemos encontrar na igreja esses dons, como é possível que homens infelizes causem a si mesmo mal imenso, recorrendo aos magos, aos feiticeiros e aos adivinhos? Né? Eu termino com essa pergunta do São Cesário, porque é de causar perplexidade mesmo a católico, que conheça os sacramentos, que conheça o sacramento da unção, que vá buscar cura ou incentivar pessoas a buscar cura no lugar errado. Estou falando da cura espiritual, porque a gente pode até ter o recurso médico, mas a recorrer a outras coisas que, longe de levar à cura, vão levar ao mal. Tá certo? Então, gente, eu espero não ter sido cansativa para vocês, espero ter alcançado o objetivo, que era a gente estudar junto a respeito desses sacramentos de cura. Eu convido vocês, então, nesse final, a gente levar as nossas preces a Deus, agradecendo a Ele, a intercessão dos santos anjos, da Virgem Maria e do Espírito Santo, por esses momentos em que a gente pôde estar aqui presente, em união. Com certeza o próprio Cristo está aqui no nosso meio, porque a gente está tratando das coisas dele, das coisas de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu convido vocês também, nesse dia dos Santos Anjos, a gente terminar rezando, então, a oração do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém.